Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A gente vai resolver por regra de três, mas tem outras formas de resolver também. Mas lembrando, por que regra de três? Porque se vocês aprenderem a fazer regra de três, vocês conseguem resolver muitas outras matérias, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que identificar quando uma grandeza é diretamente proporcional e quando uma grandeza é inversamente proporcional. E aí, como que a gente identifica isso? Diretamente proporcional é porque acontece direto a mesma coisa, tá? Associa essas palavras. Então, como assim? Quando uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Agora, quando elas são inversamente proporcionais, é porque está acontecendo o quê? O inverso, gente. O que que é o inverso de aumentar e diminuir? Então, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou o contrário, quando uma diminui, a outra aumenta. Beleza? Então, vamos lá. Vocês vão ver por que que é importante a gente descobrir isso. A razão entre o número de professores e o número de habitantes de uma cidade é de 1 para 125. Então, falou de razão, tô falando de fração, tá? Sabendo que a população da cidade é de aproximadamente 25 mil habitantes, qual é o número total de professores desse município? Então, pessoal, o que que a gente vai ter que fazer? Ó, caiu aqui a internet aqui da minha lousinha digital aqui. A gente vai ter que montar as nossas frações, tá? Aí voltou. Então, quando a gente for montar, você vai separar as suas grandezas. Então, eu tenho de um lado habitantes e do outro lado eu tenho professores. Essas são as minhas grandezas, tá? E aí você vai colocando as suas informações. Então, quando eu tenho. Opa, vamos voltar aqui na pergunta, ó. Um professor para 125 habitantes. Então, ó, um professor para 125 habitantes. Eu quero saber uma cidade que tenha 25 mil habitantes. Então, um habitante embaixo de habitante. Por isso que é importante você escrever o que que é cada uma das suas grandezas, tá? E aí eu quero descobrir, então, quantos professores serão necessários. Se eu quero descobrir X. Agora a gente vai analisar se isso daqui é diretamente ou inversamente proporcional. Então, habitantes. Aqui eu tenho mais, né? Aumentou. Aumentou, vou colocar a seta para cima. Aumentou, porque 125 para 25 mil tá aumentando. Se eu tenho mais habitantes, eu preciso de mais ou menos professores. Mais, né? Então, eu vou precisar aumentar os professores também. Então, quando um aumenta, o outro também aumenta. Quanto mais habitantes, mais professores. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, você vai fazer direto a regra de três. Grava essas palavras. Então, 125. Vamos colocar aqui, ó. 125 vezes x é 125x. 25 mil vezes 25 mil. Aqui vocês sabem resolver. Isolo x, copio 25 mil. O 125 estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí você teria que fazer aqui, ó, a divisão. Quando você fizer a sua divisão aí, qualquer coisa, pausa o vídeo e faz a sua divisão, tá? Você vai encontrar, olha só, 200. Então, nesse município aqui, a gente vai precisar de 200 professores. Alternativa letra D. Vamos fazer outra? Uma equipe utiliza duas máquinas para concluir um serviço de fabricação em 6 horas. Agora, a empresa decidiu dobrar a quantidade de máquinas, passando para quatro, sem alterar a eficiência de cada uma. Então, a gente tem máquina e tempo de serviço agora, as nossas grandezas, ó, máquinas e tempo de serviço. Então, a princípio, aqui nessa fábrica, a gente tinha duas máquinas que levavam 6 horas, certo? E aí ele vai dobrar. Se ele vai dobrar, dobrar é o dobro, é fazer duas vezes. Então, duas vezes dois, quatro. Então, agora vai ter quatro máquinas. E eu quero saber o tempo de serviço. Eu não sei, eu vou chamar de X.
Vamos analisar se isso aqui é diretamente ou inversamente proporcional. De 2 para 4 máquinas, significa que eu aumentei. Se eu tenho mais máquinas para fazer o mesmo serviço, significa que eu vou levar menos tempo para ela ficar pronta, né? Então, se uma aumenta, a outra diminui. Isso aqui é inversamente proporcional. Mais máquina, menos tempo para ficar pronto. Quando é, presta atenção, inversamente proporcional, antes de você fazer a regra de três, você vai ter que inverter. Associe as palavras inversamente e inverter. Você vai ter que inverter um dos lados. Tanto faz você inverter as máquinas ou você inverter o tempo de serviço, tá? Eu vou inverter as máquinas aqui só porque é o que está primeiro, tá? Então, como assim inverter? Significa que o 4 vai ficar em cima e o 2 vai para baixo. E aí, se eu já inverti esse lado, o lado do tempo de serviço continua igual. Não pode inverter os dois, tá? Se você inverter os dois, vai dar ruim isso daí. Agora a gente pode fazer a regra de três normal. Primeiro inverte, depois regra de três. Isso só quando é inversamente, tá? Então, aqui, ó, 4 vezes x, 4x. 2 vezes 6, 12. Então, a gente tem que 4x é igual a 12. Aqui é o que vocês já sabem fazer, né? Isola o x, copia primeiro quem tá depois do sinal de igual, que é o 12. O 4 estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, 12 dividido por 4, 3. Olha só, 4 máquinas vão levar 3 horas para fazer esse mesmo serviço. Vamos fazer mais uma? Agora, essa daqui eu quero que vocês pausem e tentem resolver. Lembra que primeiro você vai identificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Pausa que a gente já vai voltar para resolver. Em uma gráfica, 9 impressoras idênticas imprimem uma quantidade de folhetos em 4 horas. Para aumentar a produção, novas impressoras iguais às antigas foram adicionadas. Com isso, todas as impressoras juntas passam a imprimir a mesma quantidade de folhetos em 2,4 horas. Então, a gente vai primeiro, lembra? Escrever aqui quais são as nossas grandezas. Então, são impressoras e folhetos. Primeiro, a gente tinha 9 impressoras. Desculpa, não é folhetos, não, gente. Quantidade de horas que imprime os folhetos. Ó, anotei errado. Agora, a gente vai colocar aqui, ó. Eu tenho 9 impressoras. Opa, 9 impressoras que fazem em 4 horas. E aí, eu quero saber quantas impressoras que eu vou ter, eu não sei, que vão fazer em 2,4 horas, certo? Vamos conferir aqui. Isso mesmo. A gente vai primeiro observar se é inversamente ou diretamente. Então, aqui, eu diminuí a quantidade de horas. Pensa na situação, tá, gente? Se os meus folhetos vão ficar prontos em menos tempo, significa que eu tenho mais ou menos impressora? Significa que eu tenho mais impressora, né? Ah, eu preciso que fique pronto mais rápido, então o que eu vou fazer? Vou ligar para meus amigos, vou pedir para eles trazerem as impressoras deles para me ajudar a ficar pronto mais rápido. Então, para ter menos tempo, eu preciso de mais máquinas, tá bom? Então, quando é inversamente proporcional, o que que a gente faz primeiro? Inverte um lado. Então, se eu for inverter, ó, o lado da impressora, vai ficar o x no numerador e o 9 no denominador. Já inverti um lado, então o outro lado permanece da forma como ele já tá? Agora que eu já inverti, eu posso fazer a regra de 3 normalmente, olha só. Então, a gente vai fazer x vezes 2,4, que vai dar 2,4x. E aí, a gente multiplica 9 vezes 4, pensa lá na tabuadinha. 9, oh, meu Deus. 9 vezes 4, que dá 36. Isola o x, copia quem já está lá, que é o 36. O 2,4 vai passar dividindo, essa minha barrinha aí é de divisão, tá? Quando vocês fizerem aí 36 dividido por 2,4, quem fez aí a conta já obteve algum resultado, né? Você vai obter 15.
Quem tá com dificuldade aí em divisão com número decimal, volta no vídeo que a gente explica sobre isso, tá? Então, a gente tinha, olha só, 15 impressoras para poder produzir esses folhetos em 2,4 horas. Só que a nossa pergunta era: quantas novas impressoras foram instaladas? Isso aqui você tem que tomar cuidado na hora do Saresp, para se tivesse a alternativa 15. A pergunta ela não quer saber quantas impressoras tinham, ela quer saber quantas que foram instaladas, quantas novas. Se você já tinha 9 e você foi para 15, quantas que você instalou? De 9 para chegar no 15, 6. Você instalou 6 novas impressoras. Agora a última pergunta. Pausa o vídeo e tenta resolver. Um revisor de texto pretende trabalhar em um livro de 400 páginas e estabeleceu a meta de revisar o mesmo número de páginas todos os dias. Após 3 dias, ele havia revisado 60 páginas. Em quantos dias ao todo ele concluirá a revisão do livro mantendo esse ritmo? Então, em 3 dias, ele revisou 60 páginas. Ao todo, ele tem 400 páginas. Então, vamos lá. Primeira coisa, escrever as nossas grandezas. Então, as grandezas são dias e páginas. Em 3 dias, ele já revisou 60 páginas. Eu sei em quantos dias ele vai revisar o total? Não, então eu vou chamar de X, né? Mas eu sei que o total é 400. Aí a gente vai analisar se é diretamente ou inversamente. De 60 para 400, tá aumentando, né? Então eu vou precisar de mais ou menos dias para ver as 400 páginas. Demais, né, gente? Menos dias só se ele tivesse uma máquina do tempo, sei lá, né? Então, se é diretamente proporcional, a gente vai fazer direto a regra de 3. Então, x vezes 60, 60x. 3 vezes 400 faz assim, ó. 3 vezes 4, que dá 12. E acrescento zeros. Isolo o x, copio 1.200, o 60 vai passar dividindo. Aí lembra, ó, isso aqui dá pra gente simplificar. Corta aqui, ó. Simplifica por 10, no caso, né? Cortando os últimos zeros. E aí a gente vai fazer, por fim, então, 120 dividido por 6. Logo, 120 dividido por 6, quanto que deu aí nas contas de vocês, hein? É 20, né, pessoal? X. Hora, fazendo tchau pra vocês. Então, ele vai precisar de 20 dias, certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido retomar aí esse nosso assunto. Até a nossa próxima aula e tchau!